Quinta-feira, 9 de setembro de 2021, da era pandêmica no Brasil, pós 7 de setembro e as manifestações antidemocráticas e com princípios golpistas. Leitura de hoje, O Voo sobre o Oceano, de Bertolt Brecht. Peça didática radiofônica para rapazes e moças. Escrito em 1928 e 1929, com estreia em 27 de julho de 1929, em Baden-Baden. A tradução é de Fernando Peixoto. Apelo geral. Rádio. A coletividade pede a vocês repitam a primeira travessia aérea do oceano. Todos juntos cantem as canções e juntos leiam os textos. Aqui está o aparelho, suba nele. Lá na Europa estão à tua espera, a fama lhe acena. Os aviadores. Eu subo no aparelho! Os jornais americanos celebram a importância dos aviadores. América. É verdade, como dizem, que você levava somente um chapéu de palha e também que você subiu no avião como um louco? Numa lata velha você quer atravessar voando o Atlântico, sem um acompanhante para orientá-lo, sem bússola e sem água? Apresentação dos aviadores e partida dos mesmos de New York para a Europa. Meu nome não interessa. Tenho 25 anos, meu avô era sueco, eu sou americano. Meu aparelho fui eu mesmo que escolhi. Ele voa a 210 km por hora. Seu nome é Espírito de São Luís. As fábricas de aviões Ryan de San Diego construíram-no em 60 dias. Eu estive lá. 60 dias. Durante 60 dias, tracei nas cartas terrestres e marítimas a rota do meu voo. Vou sozinho. Em lugar de outro homem, levo mais gasolina comigo. Eu voo no aparelho sem rádio. Eu vou com a melhor bússola. 3 dias fiquei esperando pelo melhor tempo. Mas os relatórios dos observatórios não são bons e vão piorar. Nevoeiro sobre a costa e tempestade sobre o mar. Mas agora não quero mais esperar. Agora eu vou embarcar. Eu arrisco. Eu levo comigo 2 lâmpadas elétricas, um rolo de corda, um rolo de barbante, um facão de caça, 4 tochas vermelhas fechadas em tubos de borracha, uma caixa impermeável com palitos de fósforo, uma agulha grande, uma caneca grande e um cantil com água. 5 rações de emergência, conservas do exército americano, cada uma para um dia. Caso de necessidade, para mais. Uma enxada, uma serra, um barco de borracha. Agora levanta o voo! Há 20 anos o homem, Blériot, foi homenageado porque sobrevoou 30 miseráveis quilômetros de água salgada. Eu atravesso 3.000. A cidade de New York interroga os navios. A cidade de New York. Aqui quem fala é a cidade de New York. Hoje de manhã, às 8 horas, um homem decolou daqui sobrevoando as águas em direção ao vosso continente. Já está viajando às 7 horas. Dele não temos sinal algum e pedimos aos navios que nos informem se o avistarem. Os aviadores. Se eu não chegar, nunca mais me verão! O navio. Aqui quem fala é o navio Imperatriz da Escócia. 49 graus e 24 minutos de latitude norte e 34 graus e 78 minutos de longitude oeste. Há pouco ouvimos no céu, acima de nós, o ruído de um motor a grande altitude. E por causa do nevoeiro, não conseguimos ver nada. Mas é bem possível que tenha sido o homem que vocês procuram com o seu aparelho. O espírito de São Luís Gonzaga. Ei! Os aviadores.
Nenhum navio à vista. E agora vem o nevoeiro. Durante quase toda a duração do voo, os aviadores têm que lutar contra o nevoeiro. O nevoeiro. Eu sou o nevoeiro. E deve contar comigo todo aquele que viaja sobre as águas. 1000 anos e nunca se viu quem pretendesse atravessar os ares. Afinal, quem é você? Mas nós cuidaremos para que de agora em diante ninguém mais torne a voar por aí. Eu sou o nevoeiro. Retorne. Isso que você disse deverá ser levado em consideração. Se você se tornar mais denso, talvez realmente eu retorne. Se não houver perspectiva, não continuarei lutando. Ser coroado ou terminar coberto de coroas, para mim não é alternativa. Mas por enquanto, não volto atrás. O nevoeiro. Você ainda se sente confiante porque conhece. Agora você ainda vê um pouco de água lá embaixo e sabe distinguir a direita da esquerda. Mas aguarde ainda uma noite e um dia, sem conseguir ver céu nem água, nem enxergar o seu leme, nem mesmo ver a sua bússola. Envelheça, e então saberá quem eu sou. Eu sou! Os aviadores. 7 homens em San Diego construíram meus aparelhos, trabalhando muitas vezes 24 horas sem parar. Empregado a alguns metros de tubos de aço, o que eles fizeram deve me bastar. Eles trabalharam, eu continuo o trabalho deles. Não estou sozinho. Somos 8 voando neste avião. Agora você está com 25 anos e não tem muito medo. Mas quando estiver com 25 anos, mais um dia e uma noite, terá mais medo. Depois de amanhã e nos próximos 1000 anos, ainda existirá água, ar, nevoeiro. Mas você existirá mais. Até agora era dia, mas agora a noite está chegando. Faz 10 horas que eu luto contra um homem dentro de mim, que atravessou os ares, coisa que nestes 1000 anos ninguém havia visto. Não consigo derrubá-lo. Encarregue-se você dele, nevasca. Os aviadores. Agora vem você, nevasca. Naquela noite caiu a nevasca. A nevasca. Há uma hora que tenho dentro de mim um homem e seu aparelho, ora no alto, acima de mim, ora embaixo, próximo à água. Já faz uma hora que eu arremesso contra a água e contra o céu. Ele não consegue se segurar em nada, mas não cai. Ele despenca para cima e sobe para baixo. Ele é mais frágil do que uma árvore à beira-mar, fraco como uma folha sem haste, mas não cai. Há horas este homem não vê a lua, nem mesmo a sua própria mão, mas não cai. Há horas este homem não vê a lua, nem mesmo a sua própria mão, mas não cai. Cobri de gelo o seu aparelho, para que ficasse pesado e o forçasse para baixo. Mas o gelo desliza do avião. Ele não cai. Os aviadores. Não dá mais. Logo vou cair na água. Quem poderia imaginar que aqui ainda há gelo? Já estive a 3.000 metros de altura
e desci a 3 metros o nível da água. Mas em toda parte a tempestade, gelo e nevoeiro. Porque fui louco de subir. Agora tenho medo de morrer. Agora vou cair. 4 dias antes de mim, 2 homens sobrevoaram as águas como eu. E as águas os tragaram. E a mim também tragarão. Sono. Durma, Charlie. A noite é pavorosa. A noite pavorosa já passou. A tempestade cessou. Durma então, Charlie, que o vento conduzirá. O vento não faz nada por mim. A água e o ar me são hostis. E eu sou o seu inimigo. Incline o seu corpo por um minuto sobre o leme. Feche os olhos, só um pouco. Sua mão permanecerá alerta. Trabalhando muitas vezes 24 horas sem parar. Meus companheiros de San Diego construíram este aparelho. Que eu não seja pior do que eles. Eu não devo dormir. Ainda está longe. Descanse. Pensando nos campos do Rio Grande do Sul, no rio e na casa onde é o seu lar. Não estou cansado. Ideologia. Muitos dizem que os tempos são velhos, mas eu sempre soube que vivemos num tempo novo. Eu lhes digo, não é à toa, que há 20 anos surgem casas da terra como montanhas de aço. A cada ano, muitos partem para as cidades como se esperassem algo. E através dos continentes sorridentes, corre a notícia. O mesmo e temível oceano não passa de um pequeno lago. Agora sou o primeiro a sobrevoar o Atlântico. Mas estou convencido, amanhã mesmo vocês rirão do meu voo. Mas esta é uma batalha contra o que é primitivo e um esforço para melhorar o planeta, semelhante à economia dialética, que transformará o mundo desde a sua base. Portanto, lutemos contra a natureza até nos tornarmos naturais. Nós e nossa técnica ainda não somos naturais. Nós e nossa técnica somos primitivos. Os navios a vapor rivalizaram com os veleiros, que, por sua vez, haviam deixado os barcos a remo para trás. Eu vou para rivalizar com os navios a vapor, na luta contra o que é primitivo. Meu avião, frágil e trêmulo, meus aparelhos cheios de falhas, são melhores que os de antes, e enquanto voo, luto contra o meu avião e contra o que é primitivo. Portanto, luto contra a natureza e contra mim mesmo. Seja lá o que eu for, acredite nas tolices que acreditar. Quando voo, eu sou um verdadeiro ateu. Por 10 mil anos, lá, onde as águas se tornavam escuras no céu, entre a luz e o crepúsculo incontido, surgia Deus. E da mesma forma, sobre as montanhas de onde vinha o gelo, os ignorantes incorrigíveis avistavam Deus. E da mesma forma, no deserto, ele vinha nas tempestades de areia, e nas cidades ele era gerado da desordem, das classes sociais, pois a humanidade se divide em duas: exploração e ignorância. Mas a revolução liquida com ele. Abram estradas através das montanhas e ele desaparecerá. Os rios o expulsarão do deserto. A luz mostrará o vazio e o espantará de imediato. Portanto,
Participem da luta contra o que é primitivo, da liquidação do além e da expulsão de todo e qualquer Deus, onde quer que ele surja. Sob os microscópios mais precisos, ele cairá. Os aperfeiçoados aparelhos o expulsarão dos ares. O saneamento das cidades, o extermínio da miséria, farão com que ele desapareça e o enxutarão de volta ao primeiro milênio. Mesmo nas cidades melhoradas, ainda prevalece a desordem, que nasce da ignorância e se parece com Deus. Porém, as máquinas e os operários a combaterão. E vocês também devem participar da luta contra o que é primitivo. Água. Agora, a água novamente se aproxima. Preciso ganhar altura. Como este vento faz pressão. Agora está melhor. Mas o que é isso? O leme não quer mais funcionar. Uma coisa não está certa. Isso não é um ruído no motor? Agora já estamos caindo de novo! Socorro! Meu Deus! Por pouco nós não acabamos. Não nos acabamos. Durante todo o voo, os jornais americanos não cessavam de falar sobre a sorte dos aviadores. A América. Toda a América acredita que o voo sobre o oceano do capitão fulano de tal será bem sucedido. Apesar dos maus boletins meteorológicos e do estado precário do seu frágil avião. Todo mundo nos Estados Unidos acredita que ele chegará. Jamais, escreve um jornal, imaginamos que um homem do nosso país tivesse tanta sorte. Quando aquele que tem sorte sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se as tempestades não se retraem, o motor aguenta. E se o motor não aguenta, o homem aguenta. E se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso nós acreditamos que o homem de sorte chegará. Os pensamentos dos homens de sorte. Os aviadores. 2 continentes! 2 continentes esperam por mim. Eu preciso chegar. Quem espera alguém? E mesmo aquele que ninguém espera precisa chegar. A coragem não é nada, mas chegar é tudo. Quem sobrevoa o mar e se afoga é completamente louco, pois no mar a gente se afoga. Portanto, eu preciso chegar. O vento força para baixo e o nevoeiro desorienta, mas eu preciso chegar. É verdade que meu aparelho é frágil, e frágil é minha cabeça, pois do outro lado eles me esperam e dizem: este chegará. E por isso eu preciso chegar. Assim voam eles, escreviam os jornais franceses, por cima as tempestades, ao redor o mar, embaixo a sombra de Gesser. Europa. Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas, um homem voou. Há mais de 24 horas, um homem voa. Quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu, aumentará de tamanho e será um avião. E descerá. E pelo campo virá um homem e o reconheceremos. Pela foto nos jornais que aqui chegaram antes dele. Mas receamos que ele não chegue. As tempestades o lançarão ao mar. Seu motor não aguentará. Ele mesmo não encontrará o caminho até nós. Por isso acreditamos que não o veremos.
O diálogo dos aviadores com o motor. Agora já não está mais longe. Agora temos que juntar nossas forças. Nós dois. Você tem óleo suficiente? Você acha que a gasolina lhe basta? A refrigeração está funcionando? Você está se sentindo bem? O gelo que lhe pesava já se foi todo. O nevoeiro é assunto meu. Você faz seu trabalho, que é só girar. Lembre-se, em São Luís nós dois estivemos mais tempo no ar. Não está mais longe. Agora vem a Irlanda, depois Paris. Conseguiremos? Nós dois? Finalmente, perto da Escócia, os aviadores avistam pescadores. Lá estão os barcos de pesca. Eles sabem onde fica a ilha. Alô! Onde fica a Inglaterra? Estão chamando? Escuta! Mas o que estaria chamando? Escute o barulho no ar. Alguma coisa faz barulho. O que estaria fazendo esse barulho? Alô! Onde fica a Inglaterra? Olha lá! Uma dessas coisas que voam é um avião. Como pode ser um avião? Nunca! Uma coisa dessas, feitas de corda, farrapos de lona e aço, poderia sobrevoar as águas. Nem mesmo um louco embarcaria nisso. Simplesmente cairia na água. O próprio vento acabaria com ele. E qual o homem que se manteria tanto tempo no comando? Alô! Onde fica a Inglaterra? Ou pelo menos olhe. Não, para que olhar? Se uma coisa dessas é impossível. Não. Agora sumiu. Agora sumiu. Eu também não sei como é possível. É, mas foi. Na noite de 21 de maio de 1927, às 22 horas, uma imensa multidão esperava os aviadores americanos no aeroporto de Le Bourget, perto de Paris, Europa. Ele está chegando. Um ponto aparece no céu. Está crescendo. É um avião. Agora desce. Pelo campo vem um homem. Não, e agora nós o reconhecemos. É o aviador. A tempestade não o tragou. Nem a água. O seu motor aguentou. E ele encontrou o caminho até nós. Ele chegou! Chegada dos aviadores ao aeroporto Le Bourget, perto de Paris. Eu sou fulano de tal. Por favor, leve-me para um hangar escuro, onde ninguém possa ver. Minha fraqueza natural. Mas comuniquem aos meus camaradas da fábrica Ryan de San Diego que seu trabalho foi bom. Nosso motor aguentou. O trabalho deles não teve falhas. Vou de novo. Relatório? Vou de novo isso daqui. Eu sou fulano de tal. Por favor, leve-me para um hangar escuro, onde ninguém possa ver minha fraqueza natural. Mas comuniquem aos meus camaradas da fábrica Ryan de San Diego que seu trabalho foi bom. Nosso motor aguentou. O trabalho deles não teve falhas. Relatório sobre o que ainda não foi alcançado. Relatório sobre o que ainda não foi alcançado. Rádio e aviadores. No tempo em que a humanidade começava a se conhecer, Nós construímos veículos com madeira, ferro e vidro. e atravessamos os ares voando. Por sinal, a uma velocidade superior em mais do dobro à do furacão. E, na verdade, nossos motores eram bem mais fortes que 100 cavalos, mas menores que cada um deles. Durante 1000 anos, tudo caiu de cima para baixo, com exceção dos pássaros. Nem mesmo nas mais antigas pedras encontramos qualquer indício de que algum homem Tem atravessado os ares voando.
mas nós nos erguemos. Próximo ao fim do terceiro milênio de nossa era, ergue-se nossa ingenuidade de aço, mostrando o que é possível sem nos deixar esquecer. que ainda não foi alcançado. A isto dedico este relato. Massa! Nossa, muito curtinho, né? Merda! O voo sobre o oceano. Peça didática radiofônica para rapazes e moças. Escrito em 1928, 29. Estreia 27/7 em 1929 em Baden-Baden. Apelo geral. A coletividade pede a vocês, repitam, a primeira travessia aérea do oceano. Todos juntos, cantem as canções e juntos leiam o texto. Aqui está o aparelho. Suba nele. Lá na Europa estão à sua espera. A fama lhe acena. Eu subo no aparelho. Os jornais americanos celebram a imprudência dos aviadores. América. É verdade, como dizem, que você levava somente um chapéu de palha e também que você subiu no avião como um louco? Numa lata velha, você quer atravessar voando o Atlântico? Sem um acompanhante para orientá-lo, sem bússola e sem água. Apresentação dos aviadores e partida dos mesmos de Nova York para a Europa. Os aviadores. O meu nome não interessa. Eu tenho 38 anos e meu avô era brasileiro. Eu sou latino-americano. Meu aparelho fui eu mesmo que escolhi. Ele voa a 2021 quilômetros por hora. O seu nome é Espírito de São Luís Gonzaga. As fábricas de aviões Ryan do Ceará construíram-no em 60 dias e eu estive lá. 60 dias e durante 60 dias tracei nas cartas terrestres e marítimas a rota do meu voo. Vou sozinho. Em lugar de outro homem, levo mais gasolina comigo. Eu vou num aparelho sem rádio. Eu vou com a melhor bússola. 3 dias fiquei esperando pelo melhor tempo, mas os relatórios dos observatórios não são bons e vão piorar. Nevoeiro sobre a costa e tempestade sobre o mar, mas agora não quero mais esperar. Agora eu vou embarcar. Eu arrisco. Eu levo comigo 2 lâmpadas elétricas, um rolo de corda, um rolo de barbante, um facão de caça, 4 tochas vermelhas fechadas em tubos de borracha. Nossa! 4 tochas vermelhas fechadas em tubos de borracha, uma caixa impermeável com palitos de fósforo, uma agulha grande, uma caneca grande e um cantil com água. 5 rações de emergência, conservas do exército latino-americano, cada uma para um dia, em caso de necessidade. Para mais, uma enxada, uma serra, um barco de borracha. Agora levanta o voo. Há 20 anos, o homem Blériot foi homenageado porque sobrevoou 30 miseráveis quilômetros de água salgada. Eu atravesso 3.000. A cidade de São Paulo interroga os navios. Aqui fala a cidade de São Paulo. Hoje de manhã, às 8 horas, um homem decolou daqui, sobrevoando as águas, em direção ao vosso continente. Já está viajando às 7 horas. Dele não temos sinal algum. E pedimos aos navios que nos informem se o avistarem. Se eu não chegar, nunca mais me verão. O navio. Aqui fala o navio Imperatriz da Escócia.
49 graus e 24 minutos de latitude norte e 34 graus e 78 minutos de longitude oeste. Há pouco ouvimos no céu, acima de nós, o ruído de um motor a grande altitude. Por causa do nevoeiro, não conseguimos ver nada. Mas é bem possível que tenha sido o homem que vocês procuram, com seu aparelho, o espírito de São Luís Gonzaga. Nenhum navio à vista. E agora vem o nevoeiro. Durante quase toda a duração do voo, os aviadores têm que lutar contra o nevoeiro. O nevoeiro. Eu sou o nevoeiro e deve contar comigo todo aquele que viaja sobre as águas. 1000 anos e nunca se viu quem pretendesse atravessar os ares. Afinal, quem é você? Mas nós cuidaremos para que de agora em diante ninguém mais torne a voar. Por aí, eu sou o nevoeiro. Retorne. Isso que você disse deverá ser levado em consideração. Se você se tornar mais denso, talvez eu realmente retorne. Se não houver perspectiva, eu não continuarei lutando. Ser coroado ou terminar coberto de coroas, para mim, não é uma alternativa. Mas, por enquanto, eu não volto atrás. Você ainda se sente confiante porque não me conhece. Agora você ainda vê um pouco de água lá embaixo e sabe distinguir a direita da esquerda. Mas aguarde uma noite e um dia, sem conseguir ver céu nem água, nem enxergar seu leme, nem mesmo a sua bússola. Envelheça e então saberá quem eu sou. Eu sou o nevoeiro. 7 homens na Paraíba construíram meu aparelho, trabalhando muitas vezes 24 horas sem parar, empregando alguns metros de tubos de aço que eles fizeram. O que eles fizeram deve me bastar. Eles trabalharam e eu continuo o trabalho deles. Eu não estou sozinho. Somos 8 voando neste avião. Você agora está com 38 anos e não tem muito medo. Mas quando estiver com 38 anos, mais um dia e uma noite, terá mais medo. Depois de amanhã e nos próximos 1000 anos, aí aqui ainda existirá água, ar e nevoeiro. Mas você não mais existirá. Até agora era dia, mas agora a noite está chegando. Faz 10 horas que eu luto contra um homem que atravessa os ares, coisa que nestes 1000 anos ninguém havia visto. Não consigo derrubá-lo. Encarregue-se você dele, Nevasca. Agora vem você, Nevasca. Naquela noite caiu uma nevasca. Há 1 hora que tenho dentro de mim um homem e seu aparelho. Ora no alto, acima de mim, ora embaixo, próximo à água. Já faz 1 hora que o arremesso contra a água e contra o céu. Ele não consegue se segurar em nada, mas não cai. Ele despenca para cima e sobe para baixo. Ele é mais frágil do que uma árvore à beira-mar, fraco como uma folha sem haste, mas não cai. Há horas este homem não vê a lua, nem mesmo sua própria mão. Mas não cai. Cobri de gelo seu aparelho para que ficasse pesado e o forçasse para baixo. Mas o gelo desliza do avião e ele não cai. Não dá mais. Logo eu vou cair na água. Quem poderia imaginar que ainda há gelo? Que aqui ainda há gelo? Eu já estive a 3.000 metros de altura e desci a 5 metros do nível da água, mas em toda parte há tempestade, gelo e nevoeiro. Por que eu fui louco de subir? Por que fui louco de subir? Agora eu tenho medo de morrer. Agora eu vou cair. 4 dias antes de mim, 2 homens sobrevoaram as águas como eu, e as águas os tragaram. E a mim também tragarão. Sono. Durma.
Durma, Rafael. A noite pavorosa já passou. A tempestade cessou. Durma então, Rafael, que o vento conduzirá. O vento não faz nada por mim. A água e o ar me são hostis. Eu sou o seu inimigo. Incline seu corpo só por um minuto sobre o leme. Feche os olhos só um pouco. Sua mão permanecerá alerta. Trabalhando muitas vezes 24 horas sem parar, meus companheiros da Paraíba construíram este aparelho. Eu não seja pior do que eles. Eu não devo dormir. Ainda está longe. Descanse. Pensando nos campos do Missouri, no rio e na casa, onde é o seu lar. Eu não estou cansado. Biologia. Muitos dizem que os tempos são velhos, mas eu sempre soube que vivemos num tempo novo. Eu lhes digo, não é à toa, que há 20 anos surgem casas da terra como montanhas de aço. A cada ano, muitos partem para cidades como se esperassem algo. E através dos continentes sorridentes, corre a notícia: o imenso e terrível oceano não passa de um lago. Agora sou o primeiro a sobrevoar o Atlântico, mas estou convencido. Amanhã mesmo vocês rirão do meu voo. Mas esta é uma batalha contra o que é primitivo e um esforço para melhorar o planeta, semelhante à economia dialética, que transformará o mundo desde a sua base. Portanto, lutemos contra a natureza até nos tornarmos naturais. Nós e nossa técnica ainda não somos naturais. Nós e nossa técnica somos primitivos. Os navios a vapor rivalizaram contra os veleiros, que, por sua vez, haviam deixado os barcos a remo para trás. Eu vou para rivalizar com os navios a vapor, na luta contra o que é primitivo. Meu avião frágil, extremo, meus aparelhos cheios de falhas são melhores do que os de antes. Enquanto eu vou, luto contra o meu avião, contra o que é primitivo. Portanto, luto contra a natureza e contra mim mesmo. Seja lá o que for, acredite nas tolices que acreditar. Quando eu vou, eu sou um verdadeiro ateu. Por 10 mil anos, lá onde estavam as águas, onde as águas se tornavam escuras no céu, sobre as montanhas de onde vinha o gelo, os ignorantes e corrigíveis avistavam Deus. E da mesma forma, no deserto, ele vinha nas tempestades de areia, e nas cidades ele era gerado da desordem, das classes sociais, pois a humanidade se divide em duas: exploração e ignorância. Mas a revolução liquida com ele. Abram estradas através das montanhas e ele desaparecerá. Os rios o expulsarão do deserto, a luz mostrará o vazio, espantará de imediato. Portanto, participem da luta contra o que é primitivo, da liquidação do além, da expulsão de todo e qualquer Deus, onde quer que ele surja, sobre os microscópios mais precisos,
cairá. Os aperfeiçoados aparelhos o expulsarão dos ares. O saneamento das cidades, o extermínio da miséria farão com que ele desapareça. E o enxotarão de volta ao primeiro milênio. Mesmo nas cidades melhoradas, ainda prevalece a desordem, que nasce da ignorância, parece Deus. Porém, as máquinas e os operários a combaterão. E vocês também devem participar da luta contra o que é primitivo. Água. Agora as águas novamente se aproximam. Eu preciso ganhar altura. Este vento faz pressão. Agora tá melhor. Mas o que é isso? O leme não quer mais funcionar. Alguma coisa não está certa. Isso não é um ruído no motor? Agora já estamos caindo de novo. Socorro! Meu Deus. Pouco, não nos acabamos. Durante todo o voo, os jornais americanos não cessavam de falar sobre a sorte dos aviadores. Toda a América Latina acredita que o voo sobre o oceano do capitão fulano de tal será bem sucedido, apesar dos maus boletins meteorológicos e do estado precário de seu frágil avião. Todo mundo no Brasil acredita que ele chegará. Jamais, escreve um jornal, imaginamos que um homem de nosso país tivesse tanta sorte. Quando aquele que tem sorte sobrevoa o mar, as tempestades se retraem. Se as tempestades não se retraem, o motor aguenta. Se o motor não aguenta, o homem aguenta. E se o homem não aguenta, a sorte aguenta. Por isso, nós acreditamos que o homem de sorte chegará. Os pensamentos dos homens de sorte. Dois continentes esperam por mim. Eu preciso chegar. Quem espera alguém, e mesmo aquele que ninguém espera, precisa chegar. A coragem não é nada, mas chegar é tudo. A coragem não é nada, mas chegar é tudo. Quem sobrevoa o mar e se afoga é completamente louco, pois no mar a gente se afoga. Portanto, eu preciso chegar. O vento força para baixo, o nevoeiro desorienta, mas eu preciso chegar. É preciso que meu aparelho... É verdade que meu aparelho é frágil, e frágil é minha cabeça, mas do outro lado, eles me esperam e dizem: este chegará. E por isso, eu preciso chegar. Assim voam eles, escreviam os jornais franceses. Por cima, as tempestades, ao redor, o mar, e embaixo, a sombra de Ninjasser. Em direção ao nosso continente, há mais de 24 horas, um homem voa. Quando ele chegar, um ponto aparecerá no céu, aumentará de tamanho e será um avião, e descerá. E pelo campo virá um homem, e o reconheceremos pela foto nos jornais, que aqui chegaram antes dele. Mas receamos que ele não chegue. As tempestades o lançarão ao mar. Seu motor não aguentará. Ele mesmo não encontrará o caminho até nós. Por isso acreditamos que não o veremos. O diálogo dos aviadores com o motor. Agora temos que juntar as nossas forças. Nós dois. Você tem óleo suficiente? Você acha que a gasolina lhe basta? A refrigeração está funcionando? Você está se sentindo bem?
O nevoeiro é assunto meu. Você faz seu trabalho, que é só girar. Na Paraíba, nós dois estivemos mais tempo no ar. Mas tão longe. Agora vem o Ceará. Depois vem o Maranhão. Conseguiremos? Nós dois. Finalmente, perto do Amapá, os aviadores avistam pescadores. Lá estão os barcos de pescas. E eles sabem onde fica a ilha. Alô? Onde fica? Porto Rico! Porto Rico. Estão chamando! Escute! O que é que estaria chamando? Escute o barulho! No ar! Alguma coisa faz barulho! Alô? Onde fica Puerto Rico? Olha lá! Uma dessas coisas que voam! É um avião! Como pode ser um avião? Nunca uma coisa dessas, feita de cordas, farrapos de lona e aço, poderia sobrevoar as águas. Nem mesmo um louco embarcaria nisso. Simplesmente cairia na água. O próprio vento acabaria com ele. E qual homem se manteria tanto tempo no comando? Fica Porto Rico! Mas pelo menos olhe! Para que olhar se uma coisa dessas é impossível? Agora sumiu? Também não sei. Como é possível? Mas foi. Na noite de 21 de maio de 1927, às 22 horas, uma imensa multidão esperava os aviadores latino-americanos no aeroporto Le Bourget, perto de Porto Rico. Ele está chegando! Um ponto aparece no céu! Está crescendo! É um avião! Agora desce pelo campo, vem um homem. E agora nós o reconhecemos. É o aviador! A tempestade não tragou nem a água. Seu motor aguentou. E ele se encontrou. E ele encontrou o caminho até nós. Ele chegou! Chegada dos aviadores ao aeroporto Le Bourget, perto de Porto Rico. Eu sou fulano de tal. Por favor, leve-me para um hangar escuro onde ninguém possa me ver. Minha fraqueza natural. Mas comuniquem aos meus camaradas da fábrica da Paraíba que os seus trabalhos foram muito bons. Nosso motor aguentou. O trabalho deles não teve falha. Relatório sobre o que ainda não foi alcançado. Tempo em que a humanidade começava a se conhecer, nós construímos veículos com madeira, ferro e vidro. E atravessamos os ares voando. Por sinal, a uma velocidade superior em mais do dobro do furacão. Na verdade, nossos motores eram mais fortes que 100 cavalos, mas menores que cada um deles. Durante 1000 anos, tudo caiu de cima para baixo, com exceção dos pássaros. Nem mesmo nas mais antigas pedras encontramos qualquer indício de que algum homem tenha atravessado o oceano. Mas nós nos erguemos. Próximo ao fim do terceiro milênio da nossa era, ergue-se a nossa ingenuidade de aço. Mostrando o que é possível sem nos deixar esquecer. O que ainda não foi alcançado. A isto dedico esse relato. Notas sobre o voo sobre o oceano. No caderno 1 dos Versuch Ensaios, escreveu Brecht. O voo sobre o oceano, para o qual existem músicas de Paul Hindemith e Kurt Weill, peça didática radiofônica para rapazes e moças, e não a narração da travessia do Atlântico num avião, representa também uma tentativa inédita da utilização dos recursos do rádio. Usar a poesia como matéria para exercícios didáticos.
Esta não é certamente a maneira mais importante da utilização da experiência que caminham. Esta não é certamente a maneira mais importante da utilização do rádio, mas sem dúvida se insere em toda uma série de experiências que caminham nesse sentido. Em dezembro de 1948, a rádio de Stuttgart, a Süddeutscher Rundfunk, pediu a Brecht autorização para transmitir o voo de inimpronunciável. Brecht respondeu com a carta abaixo. Mais tarde, como resposta a qualquer pedido de transmissão, esclareceu que esta autorização implicava necessariamente a obedecer às modificações contidas nesta carta. Para a impressão da peça, Brecht determinou a substituição do inominável por os aviadores. O texto deveria vir sempre acompanhado da sua carta ao Süddeutscher Rundfunk, bem como ao seu prólogo. A carta ao Süddeutscher Rundfunk, Stuttgart. Prezados senhores, se os senhores tensionam transmitir o voo do inominável em uma retrospectiva histórica, devo lhes pedir que procedam à transmissão de um prólogo e que se façam algumas pequenas modificações no texto. É sabido que o inominável manteve estreitas relações com os nazistas. Seu relatório entusiástico naquela ocasião sobre a invencibilidade da Força Aérea nazista provocou um efeito paralisante em inúmeros países. Como fascista, o inominável desempenhou igualmente um papel bastante ambíguo nos Estados Unidos. Por isso, o título da minha peça radiofônica deverá ser modificado para O Voo sobre o Oceano. É imprescindível transmitir o prólogo e eliminar no texto o nome do inominável. 1. Apelo geral, substituir a travessia do oceano pelo capitão inominável por a primeira travessia aérea do oceano. 2. Em 3, a apresentação dos aviadores e partida, substituir meu nome é inominável por meu nome não interessa. 3. Em 10, durante todo o voo não cessavam de falar, substituir eu sou o inominável por favor, levem-me, por eu sou fulano de tal, por favor, levem-me. Se esta versão lhes convém, nada tenho contra a apresentação da peça. Essas modificações podem alterar ligeiramente o poema, mas a supressão do nome do inominável servirá de lição. Cordiais saudações, seu Bertolt Brecht. Berlim, 3 de janeiro de 1950. Nota: se os títulos forem mantidos, é preciso que também neles leia-se sempre Os Aviadores. O prólogo. Prólogo para ser lido antes da transmissão de O Voo sobre o Oceano. Vocês ouvirão o relato do primeiro voo sobre o oceano. Em maio de 1927, um jovem o realizou. Ele triunfou sobre a tempestade, o gelo e as águas vorazes. Entretanto, que seu nome seja apagado, pois ele, que se orientou por sobre as águas extraviadoras, perdeu-se no pântano das nossas cidades. Tempestade e gelo não venceram, mas seu semelhante o venceu. Uma década de glória e de riqueza, e o miserável ensinou os carrascos de Hitler a pilotar bombardeios mortíferos. Por isso, seja apagado o seu nome, mas lembre-se, nem a coragem, nem o conhecimento dos motores e das cartas náuticas na epopeia. Nota: no caderno 1 dos Versucht, ensaios, o voo sobre o oceano termina com o relato do inatingível, onde se lê no final, sem nos deixar esquecer o inatingível.
Uma nota de rodapé no início da peça didática de Baden-Baden sobre o acordo, Brecht recomenda: no primeiro ensaio, a colocação da palavra inatingível não está correta. Deve-se corrigi-la para o que ainda não foi alcançado. De acordo com essa nota de Brecht, a linha em questão e o título correspondente foram alterados. Portanto, a nota de rodapé da peça didática de Baden-Baden pode ser dispensada. Bravo! E... Eba! Carlitos,